feriadão aí, mas nós estamos aqui para conversar um pouco mais aí, porque o nosso mercado, de fato, ele não para, né? Nosso mercado ele é constante, não para, a gente tem que estar sempre rodando. Eu mesmo tive hoje em 2 condomínios e vida que segue. Da mesma forma que o nosso mercado não para, você tem que trabalhar aí em horários diferenciados. Você também tem a possibilidade de, em muitos outros horários, você estar tranquilo. Ontem, por exemplo, à tarde, gente, eu vou confessar para vocês o que eu estava fazendo à tarde ontem. Estava com meu filho, de 8 anos, de carro, caçando Pokémon. Tava eu e ele de carro, a gente ia, andava um pouquinho, parava, tem Pokémon aqui, não tem, e vamos para frente, e vamos indo, enfim, tava com ele fazendo isso. Mas detalhe, hoje é feriado, tô trabalhando, e a nossa vida de síndico é assim, né? Então a gente vai, volta, não há problema nenhum quanto a isso, né? Eu acho que isso é o que faz, de fato, a gente ter esse dinamismo aí, de você ter que trabalhar de madrugada, mas segunda-feira pela manhã você pode, de repente, fazer uma academia, fazer outra coisa. Nós não temos horário. Então, a gente tem que trabalhar no horário, de fato, que houver essa questão, que houver essa possibilidade. Pessoal, hoje é o seguinte, hoje a gente vai conversar aí sobre o que uma gestão pode fazer, de repente, o que uma gestão pode fazer em condomínios pequenos. Como que uma gestão, de repente, ela mais, digamos assim, uma gestão mais comprometida, responsável. Às vezes a gente fala profissional, mas assim, tem muito síndico morador que é muito melhor que síndico profissional, e a gente sabe disso. Então, como que uma gestão, de repente, quando ela é de fato comprometida, ela tem de fato esse afinco, como que ela pode fazer diferença? E quando a gente está se referindo a condomínios menores, gente, nós estamos se referindo a condomínios onde a gente tem uma possibilidade grande ali da gente fazer uma mudança em um curto espaço de tempo. Condomínios maiores, como o próprio nome diz, gente, são condomínios que eles têm dificuldade de se movimentar, né? São condomínios mais engessados, existe uma equipe maior, enfim, existe toda uma demanda muito maior nesses condomínios. Em condomínios menores, a gente consegue fazer aí mudanças de forma mais rápida. Então, você consegue ser muito mais efetivo, sendo muito mais rápido nisso. Então, você tem essa possibilidade, de fato, de fazer esse processo acontecer. Tá? Antes da gente entrar aí, de fato, no assunto em si, eu quero pedir aqui para que você, de onde quer que você esteja, que você coloque aí no nosso chat, coloque no chat qual que é a cidade que você está falando. Vamos ver até onde que aí a nossa conversa está chegando, né? Eu tenho a felicidade de ter pessoas aqui do Brasil todo que estão interessadas no tema, então coloca aí de qual cidade que você está falando, de fato, da onde que você é, para a gente saber aí quem são os colegas aí de vários lugares. Aí a gente sabe que os problemas condominiais, eles são muito parecidos, independente da região que você esteja, eles são parecidos, mas é interessante a gente, de fato, aí conhecer um pouco de que região que você é, tá? Da onde que você, de fato, está falando aí, até onde que está chegando aí, de fato, a nossa live, e até eu te peço, traga mais um síndico para estar junto com a gente aqui, para estar conhecendo um pouco mais. Tá bom, gente? Vamos ver aqui da onde que são as pessoas aqui que estão falando com a gente aqui. Ó, o Marcelo aqui de Curitiba, o Seno lá de Porto Alegre, a Marlita por aqui também, a Carla Galtério, o Hércules aqui de Curitiba, da FF Administradora, a Denise Castro lá de Belo Horizonte, a Carolina aqui de Curitiba, o Igor aqui de Curitiba também. Enfim, bastante gente chegando aí, né? Já dando horário. E antes da gente iniciar aqui, gente, deixa eu chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro, eu quero convidar vocês aí todos para conhecer a Clube Sim. Clube Sim é um clube de síndico que nós temos aqui em Curitiba. Eu sempre falo, o síndico é muito solitário, ele é muito isolado, tem muito com quem falar. Ele tem essas dificuldades. Às vezes ele vai conversar com o conselho, é pior, porque surge ruídos de comunicação. E na Clube Sim, o que é? Onde a gente se junta de fato para a gente conversar sobre a área condominial. Para você expor teu problema para outro colega síndico, para bater um papo, de repente encontrar uma solução junto. Você não encontrar nenhuma também, não tem problema, tá tudo certo. É mais para desabafar. Então a Clube Sim, ela começou aqui pelo Curitiba, já tem em Fortaleza e vai para várias cidades do Brasil. Quer conhecer mais a Clube Sim? Entra aí no nosso Instagram, tá? @Clube Sim, para você conhecer um pouco mais do que a gente faz. Também falar das empresas que estão apoiando aqui para que a gente tenha esse canal no ar aqui, para que a gente possa estar com vocês aqui. A primeira delas é Singular. Então você precisa fazer um processo de terceirização, quer conhecer mais, está buscando um ferista, enfim, quer conhecer como é que funciona esse processo? Converse com o pessoal da Singular, ok? Também outra empresa que está junto conosco aqui também é a Ceros Bank, que é uma garantidora. Todo mundo sabe como é que funciona a garantidora, e se alguém não sabe, me chama, por favor. Mas é de fato quem vai te ajudar a você conseguir a garantia, antecipar suas taxas condominiais. Tá? Quem vai te dar todo esse processo de segurança. E também quem está com a gente aqui é a Folk, uma empresa de portaria remota.
a maior empresa aqui de Curitiba de portaria remota, que conhece muito do setor. Então, se você quer conhecer um pouco mais disso, por favor, entre em contato aí com essas empresas e podem me chamar aí no privado que eu também falo sobre elas. Bom, gente, deixa eu já deixar aqui destacado o meu amigo Caio. O Caio é um desses síndicos que eu sempre falo, aquele cara que tem cheiro mesmo de condomínio, né? Que sabe estar ali na vivência, né? É um síndico de teclado. E o Caio veio para conversar com a gente aqui, que o Caio ele tem uma expertise muito bacana. Ele trabalha com condomínios pequenos e ele demonstra como que você consegue fazer mudanças rápidas nesses condomínios pequenos, né? Ô, Caio, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, PC, pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem por aí? Tranquilo? Estou conseguindo ouvir bem o Caio. Legal, legal, gente. Então, um prazer, uma ótima tarde, um feriadão, né, prolongado para alguns. Para nós, síndicos, é difícil ter um feriado prolongado, né? Às vezes, nas primeiras horas do feriado, a gente já tem uma emergência. Às vezes, na própria madrugada, a gente já tem uma emergência. Acaba acontecendo. Mas também temos as facilidades ali. Eu também vou caçar Pokémon hoje à tarde, com Olha aí, o meu filho, com os filhos da minha namorada também, PC. E é isso, gente. Estamos aí para falar um pouco de condomínios, né? Um pouco sobre nicho de mercado também, né? Eu tenho posso compartilhar um pouco da minha experiência, né? Que depois que eu nichei o mercado, os condomínios que eu atendo para condomínios menores, né? Eu consegui otimizar o meu atendimento, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Estou aqui para compartilhar algumas experiências, contar algumas histórias também, né? Então fico à total disposição de vocês aí. Bora lá então. Gente, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, por favor, vai encaminhando no chat, levanta a mão para falar, você sabe que aqui o espaço é livre. Ô, Caio, vamos falar na primeira coisa, por que nichar? Por que segmentar? Se eu tenho condomínios de diversos tipos, se eu posso trabalhar com condomínios de diversas áreas, por que eu vou nichar? Por que eu vou segmentar? O que isso pode me ajudar? Olha, PC, eu busco sempre um atendimento de excelência, tá? E padronizado. Eu acho que padronização é a principal mudança que você consegue trazer tendo um nicho específico de condomínio. A gente sabe que mesmo tendo um número de condomínios ali com um número X de unidades, cada condomínio é uma história, né? Existem condomínios de alto padrão, existem condomínios de médio, baixo padrão, existe condomínio com dinheiro, sem dinheiro, endividado, que quer reforma, então cada um vai ter a sua história. Mas você consegue padronizar as suas ferramentas de atendimento, sabe? Eu acho que isso, para mim, assim, foi a maior mudança. E também eu acho que cada síndico tem que conhecer o seu perfil de condomínio. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu tive, assim, muitas experiências já nesses 6 anos aí como síndico, já fiz instalação de condomínios grandes, instalação de condomínios pequenos, já peguei um condomínio que foi construído em 1950, eu já atendi condomínios de todo o perfil, sabe? E nos condomínios pequenos eu achei a minha especialidade, né? Então, eu consegui colocar a minha metodologia de trabalho, a minha forma de atendimento, e eu consegui criar um padrão de atendimento que funciona muito bem, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse autoconhecimento, é o síndico saber onde ele é bom, quais são as suas qualidades, as suas principais ferramentas, aquelas que funcionam, né? E dessa forma ele consegue expandir e atender com muito mais segurança, sabe? Então, eu acho que esses 2 pontos aí são os principais. Eu acho que essa questão da gente saber, de fato, aquilo que a gente quer fazer, pessoal. Eu digo para o seguinte, eu tenho colegas, nós temos, né, Caio, em comum, em que eles adoram os condomínios maiores, e tem outros que preferem os menores. E eu acho que isso é bacana. Eu sou um dos que eu sou muito propenso aos menores. Os condomínios menores fazem mais sentido para mim. E tá tudo certo, se para você não faz, se outro faz, gente, não tá aqui para. Estamos aqui para falar o que é certo e o que é errado, não existe isso aqui. Existe aquilo que faz a diferença para você. Ô, Caio, agora nesses condomínios, queria que você explicasse um pouco. A gente consegue fazer uma mudança muito rápida desses condomínios menores, né? Foi aquilo, eu não tenho uma estrutura tão grande assim, eu não sou tão engessado, eu não tenho conselho consultivo, não tenho comissão de obras, eu não tenho, assim, N pessoas envolvidas no processo. Eu acho que a maior facilidade, que é igual você falou, é essa, a gente consegue, com poucas atitudes, trazer grandes mudanças. Existem condomínios, como a gente falou, de todos os perfis, né? Então, tem condomínios pequenos, novos, recém-implantados, já modernizados, mas o que eu me deparo no mercado, eu acho que a maior parte desses condomínios são condomínios mais antigos, com uma gestão de um síndico morador durante muito tempo, e que não tiveram uma experiência de síndico profissional. Os síndicos profissionais talvez não olharam durante um bom tempo para esses condomínios. Eles olharam para condomínios grandes,
né, com uma rentabilidade maior, com uma liberdade maior, depois a gente pode falar sobre isso também, né, por ter funcionários e tudo mais. O condomínio menor ele tem algumas especificidades, né, então ele geralmente pode não ter um zelador que vai estar ali nas 44 horas semanais, então o síndico tem que estar ali acompanhando algumas manutenções, né, mas eu acho que a maior questão é essa. Quando você entra num condomínio que tem um síndico morador que está lá já faz anos, ouvindo de gestões de síndicos moradores, a gente consegue implementar o profissionalismo da nossa, né, da nossa gestão de forma muito mais rápida. Né? Numa primeira assembleia, você levando ali uma previsão orçamentária, a contratação de uma garantidora para lutar contra a inadimplência, né, a criação de um fundo de obras, um fundo de pinturas, conseguir regularizar a questão dos funcionários, a maioria desses condomínios, olha, eu digo que 80% para mais trabalham com diaristas, então a gente trazer todo esse nosso know-how e experiência de regularizar essa situação, mostrar o passivo trabalhista que tem ali, né, então a gente consegue, como o PC falou, mudar a gestão de uma forma muito mais rápida, né. Outra particularidade dos condomínios pequenos são a proximidade que a gente tem dos moradores, né. Até eu estava conversando com a Sabrina no último evento que a gente foi, ela tem condomínios grandes e faz várias implantações, e no modelo de gestão dela, os conselheiros acabam não se envolvendo tanto. Nos condomínios pequenos, a gente tem uma proximidade muito maior dos próprios moradores, a gente conhece todos os moradores do prédio, né? Conhece pelo nome, pelo apelido, quando vai no condomínio, eles levam um cafezinho para a gente, então, isso é algo que, para mim, a gestão funciona. Eu gosto dessa parte social do condomínio, sabe? Então, a gente tem, é muito legal quando os moradores quebram essa barreira, né, que na visão deles o síndico profissional seria um síndico que só vai responder o WhatsApp, um síndico que só vai responder por ligação, e quando eles veem um síndico presente ali no condomínio, que vai bater na porta deles, que vai perguntar como eles estão, que vai falar as manutenções que estão acontecendo, eles, né, acabam ficando surpreendidos positivamente. Eu gosto muito dessa parte. Eu sou muito comunicativo, vocês sabem, né? Vocês me acompanham, sabem das minhas assembleias, como eu gosto de levar também, né? Então, eu acho que essas, assim, são as principais diferenças e que, para o meu modelo de gestão, é muito legal, assim, sabe? Eu queria até fazer uma pergunta para o pessoal, eu queria que eles colocassem no chat ali, o menor condomínio de vocês, quantas unidades tem? No final aqui eu vou falar o meu menor condomínio, quantas unidades tem, vocês vão ficar surpreendidos. Pessoal, só alinhando aqui com o que o Caio passou aqui, a gente percebeu como essas estruturas, elas são, a gente consegue modificar de forma muito mais fácil, né? Então, assim, eu sempre digo, é um dinossauro, e para você movimentar todo esse dinossauro, você leva muito tempo. Para você colocar de um lado para o outro, gente, isso é extremamente complicado. E é por isso que quando você atua com os menores, você tem esse poder muito mais rápido, né? Às vezes até o conselho não se envolve muito. Então, você tem essa capacidade de transformação muito mais rápida. E isso gera um impacto positivo também, né? A galera está respondendo aqui, Caio, a gente está com 42 pessoas aqui. Ó, tem aqui, ó, a Roseliane colocou 36, a Ana 6, a Neuza colocou aqui 24, a Giselda colocou 30, o Igor 7, o Rosenildo 104, o Alan 3 unidades, 2 proprietários, 52 unidades, o do Igor 7, o do Marcelo 8 em Pinhais, ó, vou colocar aqui, o meu 10, ali do lado do aeroporto do Bacaxiri. Aqui. Eu falei que ia falar no final, mas vou trazer já para vocês. O meu menor também tem 3 unidades. É um condomínio que fica ali no Mercedes. Quando você olha, parece um triplex, né? Um sobrado ali normal, né? Mas ele é um condomínio com 3 unidades, constituído, tem convenção e tudo. Para eleger conselho fiscal é bem fácil, né? Todos são conselheiros já, né? É bem tranquilo. Eu gosto, né, desses condomínios menores. Essas mudanças, eu vou agora pegar especificamente na questão da parte contábil, que eu acho que a primeira mudança, que eu acho que todo síndico profissional tem que fazer, é a implementação da previsão orçamentária, né? Então, quando a gente pega um condomínio mais antigo, que a gente vê que a pintura já está deteriorada, pode saber que eles estão fazendo um rateio de despesa há anos já. E esse é um desafio que a gente chega, porque o condomínio está sem dinheiro, qualquer manutenção que você vai fazer, ela vai custar bastante, porque o rateio são para poucas unidades, né?
Então, a gente tem esse desafio de fazer um planejamento a médio prazo, talvez, né, para não ficar tão agressivo, mas a implementação da previsão orçamentária é muito necessária. E a luta contra a inadimplência, né, porque a inadimplência, se você tem 30% de inadimplência que seja num condomínio desses, ou 20%, já é um impacto muito grande, né. Não sei se os síndicos estão aqui lidam com isso também, mas a gente sabe que nesse ponto é um desafio grande, não tem jeito, né? A gente contrata uma garantidora, eu já gosto de levar na primeira assembleia, inclusive. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles, de fato, isso, né? Se você pegar, por exemplo, um de 10, você pegou 30%, 3 são 30. Cara, isso dá um furo tremendo. Então, são poucos ali que às vezes eles podem fazer um estrago gigante para essa questão de inadimplência. Ainda mais se a taxa, se for de alto padrão, onde a taxa for mais elevada, aí você tem, de fato, essas situações mais complexas. Então, por isso que é o ideal ter, de fato, aí a garantidora. Aí. Gente, quem que tem aí, quem quiser falar sobre alguma situação desse quesito, acho que é bom ter a gente focar nisso, né, cara? E até porque esse tipo de cobrança aí, ele acaba gerando uma pessoalidade, né? Exatamente. E essa pessoalidade, às vezes, que acaba ficando complicada, né? Esse é o desafio quando tem um síndico, principalmente síndico morador, né? Ele tem essa dificuldade. Eu já peguei condomínio que o próprio síndico morador foi buscar um síndico profissional porque ele não estava sabendo lidar com uma situação dessa. Né? Ele compartilhou comigo, falou, Caio, eu tenho duas unidades aqui inadimplentes, o pessoal é meu amigo, a gente faz churrasco junto no salão de festas, eu não consigo cobrar. Então, eu vou passar para um síndico profissional, né? Para ver como a gente resolve. Eu até falei para ele, olha, eu sou igual a você, com certeza eu vou me aproximar de vocês, a gente vai virar amigo, mas a gente tem ferramentas que podem nos ajudar, né? Inclusive a garantidora nesse condomínio comprou a dívida e com a experiência dos condôminos com a garantidora, a gente acabou regularizando ali, em uma gestão a gente conseguiu colocar as contas em dia. Começamos a pensar na pintura desse prédio, até quem me segue no Instagram, eu compartilhei o antes e depois, na semana passada, desse condomínio, a gente conseguiu tirar do papel a pintura da fachada. Quando a gente começou nesse condomínio, até a conta de gás eles estavam devendo. Né? Estavam fazendo, o condomínio fazia a cobrança do gás e pagava para a empresa. A primeira coisa que eu mudei, né, eu falei, não, vamos fazer de leitura terceirizada. Se a gente tem inadimplência, a gente não vai sofrer com isso, não tem o risco de corte de gás. Né? Mas essas visões, às vezes, o síndico morador nem sabe que podia fazer isso. Né? Eu acho que é até importante, Caio, pontuar nessa questão aí, para a galera entender a diferença dessa leitura individualizada e essa leitura coletiva, para verificar que a gente consegue ter essas ações rápidas, né? Cara, aí é um problema seu. Acho que é bacana pontuar até isso para o pessoal que está aí acompanhando para entender bem isso. Pessoal, isso que o PC falou, não só no gás, né? Existem outras ações que o quanto menos responsabilidade a gente trazer para o condomínio e para si, para o síndico, é melhor, auxilia a nossa gestão. Você ter um contrato direto ali do condomínio com a empresa e a cobrança ser pelo condomínio, primeiramente você vai ter mais trabalho, você vai ter que fazer as leituras do relógio e mandar para a administradora. Né? Num caso de inadimplência grande, você pode entrar com inadimplente com a empresa e ter um corte de fornecimento. Né? Então, você mudando o modelo de cobrança, talvez, pode até ser que tenha síndicos que não conheço, que a própria empresa de gás vai, faz a leitura, gera o boleto, gera um custo ali de R$ 3,50 por boleto, é baixíssimo. Você tira toda essa responsabilidade do condomínio. Né? Eu só coloco um adendo que eu tive uma experiência, a gente até conversou no Clube Sim, né, essa semana, para vocês ficarem atentos no abastecimento, porque as empresas colocam um sistema de telemetria lá que às vezes falha, porque daí não é você que abastece o gás, então é bom vocês ficarem ligados, né? Aquilo dá problema direto, né? Tem que ficar ligado, tem que estar acompanhando ali de fato a evolução. Ó, a Maria Rita aqui colocou 12, a Cristina 54, a Solange 15, a Cléo colocou 21, a Maria Zélia 138, ó, aqui, ó, a Sofia mandou um abraço para você aqui. Ó, o síndico do meu condomínio aqui colocou. Ó, o Igor aqui é meu amigo lá de João Pessoa, lá, um grande abraço pro Igor aí. O Igor falou que todo que ele assume, ele já começa a colocar logo aí a garantidora para evitar esse tipo de problema, né? E como o mercado mudou, né, PC? Você lembra, anos atrás, as administradoras, os síndicos não gostavam da garantidora, né? Não, hoje é uma salvação. Hoje é uma salvação para a gente, né? É muito necessário, é importantíssimo. É aquilo de tirar a responsabilidade, né? Caio, voltando nesses pontos ainda que a gente consegue fazer uma mudança muito rápida,
vamos pensar em gestão de manutenção, até para o pessoal entender. Eu acho que isso é algo que também que muito rapidamente consegue alterar, né? Exato, exato. Eu já implemento o meu plano de manutenção na própria previsão orçamentária, PC. Na primeira assembleia, assim, ó, pessoal, recomendo isso para vocês. Se vocês têm condomínios que vocês estão lá com aquele modelo de rateio de despesas, conversem com os moradores, conversem com o conselho, mostre de uma forma transparente o quanto a previsão orçamentária é importante. E dentro dela, já façam esse plano de manutenção. Né? Se for um condomínio novo, inclusive recomendo o livro do PC sobre instalação de condomínios, olhem no manual, vejam tudo que vocês têm de manutenção obrigatória para realizar, né, em condomínios recém-implantados, além de todas aquelas constantes na norma, a gente tem que cumprir os que estão no manual para a gente não perder os prazos de garantia, né, então, condomínios menores tendem a ter menos manutenção, a não ser que eles tenham mais áreas comuns, né, piscina, rooftop, jacuzzi, eu tenho um condomínio com jacuzzi, inclusive, então é muito importante a gente ficar atento nessas manutenções e colocar isso na previsão orçamentária. A gente, como comunidade de síndico, a gente tem que implementar as práticas profissionais. Esse modelo de rateio de despesas, o morador acha que economiza, mas não traz economia, deteriora o condomínio, você não consegue fazer as manutenções, tem essa oscilação de taxa, né? Então, é muito importante você estar atento no plano de manutenção, caixa d'água, caixa de gordura, sistema de para-raios, manutenção da piscina, né? E implementar isso na própria previsão orçamentária. Eu trabalho muito em conjunto nisso, né? É importante a gente ter uma administradora que nos auxilie nisso. Voltando àquele ponto, tirar a responsabilidade da gente. A responsabilidade é nossa. Civil criminal é nossa, não é da administradora. Mas você tendo administradoras que ajudam você a cuidar dessa parte é muito importante, né? A gente está aqui com o Hércules da FF, né? A gente pode falar depois no final, quero até falar do nosso perfil de condomínios que a gente atende ali como sócio hoje, né? É uma administradora que controla ali toda essa parte de controle de manutenção e tudo mais, é muito importante, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui alguns aqui. Ó, o Marcelo aqui, hoje é dia da medição, inclusive, dele lá. Bora subir escada, Marcelo. Ó, o Paulo Melete aqui está falando que fazer o uso do protesto também ajuda bastante. O Rabelo aqui, tenho com 5 unidades. O Rabelo é um cara que está voando, né? Um abração pro Rabelo. O Rabelo passou dos 140 condomínios. O cara tá com ele comentou com a gente, né? Naquele... Hoje assumimos umas 4 horas, 16 unidades, vamos para 148. Olha aí, ó. Aí, ó, Rabelo. Abraço a todos. Aproveitando o feriado para participar com vocês. Obrigado, Rabelo. Ó, ele tem 5 unidades, né? Então, menores aí. E já tenta colocar a garantidora logo, né? Exatamente para tentar evitar essa questão da inadimplência. É como o Rabelo falou ali na mensagem dele, com 12 unidades, qualquer coisinha é 25% de inadimplência. É uma porrada. 3 unidades já compromete muito, né? O querido Gerson, lá da Praia Grande, São Paulo, tá por aqui também, a Giselda aqui, ó. Ela colocou que eles têm lá, o administrador, um método de cobrança de inadimplência, aviso por MSN, WhatsApp, ligações, e-mail, e quando vence o segundo, eles acionam a extrajudicial. Ela já costuma conversar antes que vá para a cobrança, exatamente para tentar delimitar aqui, ó. Ó, o Rodrigo aqui, lembrar que o preço do cuidado é mais barato que o preço do reparo. Sempre, né, Rodrigo? Sempre, sempre, sempre. Rodrigo é um cara, um expert na questão de manutenção também, né? Que tem trazido muito isso, como você dias aí, de multinacional, por onde ele passou, e isso é muito bacana. Ó, o Igor aqui, ó. Inclusive, EPC, só falando uma curiosidade, eu participei da eleição do Rodrigo, do condomínio que ele é síndico hoje. E a empresa que ele trabalha, eu trabalhei, né? Eu trabalhei, antes de eu trabalhar com condomínio, eu trabalhei na mesma empresa que ele, a gente não se conhecia. Eu participei da assembleia de eleição dele, ajudei ele, dei uma assessoria grande para ele, e hoje ele mudou o condomínio dele, de verdade, gente. O condomínio dele é ali do lado do terminal do Pinheirinho, o Versátil, ele mudou o condomínio dele. Ele contou um case ali no grupo nosso de uma moradora que estava vendendo a sala e falou, Rodrigo, depois da sua gestão eu resolvi ficar, porque é isso, né, buscar economias e tudo mais. Ó, quem tá por aqui também aqui é o Luiz, tá por aqui também, o Luiz Braga também, tem alguns pequenos nessa linha, 8 com garantidora, melhor coisa, Luiz. Ó, a Michele tá por aqui também, a Michele, ela é ali do Bacaxiri,
ela também tem ali um mistão ali, residencial, comercial ali, um negócio forte também ali, tá? Vamos falar de uma outra questão aqui, desses menores, que também tem seus prós e contras. E um contra que a gente vê muito... Ó, a Merilane levantou a mão aqui. Merilane, pode falar antes de eu até entrar no segundo ponto aqui. Oi, Merilane, tudo bem? Vamos tocar aqui, então. Um outro ponto, Caio, que a gente tem nesses pequenos, que a gente fala, tem seus prós e contras, é a questão, essa proximidade é boa, mas a proximidade também é ruim. E essa aí começa a gerar ruídos de comunicação, às vezes, né? Então, a proximidade é boa e ruim. Nesse ponto, como você consegue trabalhar com relação a isso? Principalmente no que tange aí a falação. Bom, primeiramente, é trabalhar de forma profissional, a gente tem que saber separar. Eu sou, como eu falei, sou muito sociável, eu tenho facilidade de criar amizades e tudo mais, mas eu entendo que ali é o meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço é separar o meu ambiente e o meu horário de trabalho da minha vida pessoal. Porque essa proximidade que os moradores têm com a gente, a primeira coisa que traz é o morador achar que pode nos procurar a todo momento, né? Então, eu deixo bem claro o meu horário de atendimento, horário comercial, 24 horas para emergência, né? Raríssimo, cabe numa mão, com poucos dedos, o morador tem o meu número pessoal, assim, um ou dois, que a gente realmente virou amigo mesmo, de jogar bola junto, por exemplo, né? Mas fora isso, como a gente tem essa proximidade dos moradores, eles acham que eles são os nossos amigos, eles podem nos procurar para procurar um boleto sábado, 8 horas da noite, Caio, meu boleto, aí não dá, né? A gente precisa entender o nosso horário de trabalho, principalmente para quem tem carteira grande, os condomínios menores, eles têm uma remuneração menor. Então, por um síndico que né, buscou o profissionalismo e nichou sua carteira para isso, ele vai ter uma carteira com um número grande de condomínios. E ele vai se perder. Se não tiver esse controle do atendimento dele, ele vai se perder. Além disso, essa proximidade traz esses desafios de fofoca, né, de você ir no condomínio, um morador falando do outro. Você tem que ter o psicológico em dia, né? Busque essas ajudas aí do Clube Sim, os psicólogos, né? Blinde tua mente, porque senão você vai atrair problema para vocês. O Hércules, que foi o meu professor como síndico, né, quando eu iniciei, ele sempre falou para mim, ele falou, Caio, não absorva o problema dos outros para vocês. Eu tinha esse problema nessa época, sabe? Então, quando o morador vinha, desabafava um problema dele, e eu acabava trazendo para mim, aquilo me tirava o sono, sabe? Então, a gente tem que criar essa maturidade emocional também. Eu vou contar um caso que aconteceu ontem, no condomínio ali no Água Verde, condomínio curitibano, que volta e meia a gente conta algumas histórias deles, né? A gente está fazendo a reforma da área externa, e tem um morador fazendo uma reforma interna no apartamento dele, né? Então, o barulho de reforma tá grande no condomínio. Tá uma época, assim, de transtorno. Mas tudo dentro das normas, dentro das regras, né? E sempre que alguma coisa passa do ponto ali na área comum, eu seguro o pessoal. Quando tem muito barulho no apartamento, eu faço trabalhos que não causem tanto ruído. Tem uma moradora específica que a obra era no apartamento de cima do dela. Então, ela tá com um desafio bem grande, né? Então, ela mora no 3º andar. Então, ela pega um pouco do barulho do terraço, da hora que a gente está falando da área externa ali do pátio e desse apartamento. E ela vivia reclamando para mim, eu, com muita paciência, explicando para ela. Ontem, ela teve um mini surto, assim, sabe? Ela me mandou um monte de mensagem. Quando eu olhei meu celular, tinham 37 mensagens só dela. E desabafando, e perdeu a cabeça. Naquele momento, eu lembrei, né, daquilo que eu tinha ouvido, de não trazer aquele problema para mim. Eu me coloquei no lugar dela, lógico, respirei e não respondi naquele momento. Ela mandou mensagem primeiro umas 5 horas. Eu tive uma assembleia ontem, né? E ela me mandou mensagem durante a assembleia. Ela falou, Caio, eu estava lendo as minhas mensagens aqui, eu te peço desculpas, eu explodi. Eu entendo que sempre que eu precisei, você me ajudou, mas eu queria que você entendesse também, porque eu estou sendo impactado aqui e tal. Qualquer coisa que eu respondesse para ela naquele momento, ia gerar um transtorno maior, porque ou eu ia ficar com raiva com as coisas que ela me escreveu, que foram pesadas, né? E não tinha como eu argumentar. Se eu falasse, gente, tá dentro da nota, tá dentro do horário, ela ia ficar mais brava ainda.
Ela não me importa estar dentro do horário, está me incomodando. Mas condomínio é isso, né? Então eu tive que ter o equilíbrio de segurar um pouco para responder ela, né? E depois ela mesma reconheceu o problema que ela teve, sabe? É a mesma coisa que invocasse, né? Exatamente, exatamente. A mesma coisa que invocasse, né? É, Ô, Caio, ainda falando nesse ponto, a gente sabe que onde a gente tem empreendimentos maiores, eu tenho uma equipe muito maior. E essa equipe exato. consegue me ajudar muito mais, né? Como é que eu consigo fazer com aquele que, às vezes, eu não tenho equipe, sou eu equipe, que eu não tenho muita gente, como é que eu consigo fazer para desenvolver? A gente sempre fala muito daquele trabalho de contingência, né? Ou seja, deu um problema, olha, se deu um problema, você tem que fazer isso, isso, isso. Se tem outro problema, você tem que fazer isso, isso, isso. Exato, exato. Olha, o que me ajuda nos meus condomínios, eu sempre tenho uma cartilha que a gente implementa em todos os condomínios. É uma cartilha rápida com todos os horários e tudo mais, né? E agora, falando especificamente de questão de acompanhamento, prestadores, manutenções e funcionários do condomínio. Então, lembro que eu comentei, a maioria desses condomínios, vocês sabem, quando vocês pegam ele, eles têm diarista, o que é um passivo trabalhista enorme, né? Então, eu vou dar uma dica muito específica para o síndico, que daí vai querer terceirizar a mão de obra nesse condomínio. Vai custar um pouquinho a mais, gente, mas coloque na previsão orçamentária e venda para o conselho e para os condôminos a importância de se contratar um auxiliar multifuncional. Então, as empresas, elas têm o auxiliar multifuncional, que esse auxiliar multifuncional ele pode suprir em algumas questões do condomínio. Abrir a porta ali para um prestador, né? Então, ele é um pouquinho mais caro, não é tão mais caro, né? Mas ele acaba te suprindo. Então, é um detalhe que às vezes você nem se atenta. Você vai lá e passa um ASG, um auxiliar de serviços gerais, que só pode fazer limpeza. Ele é um pouco mais barato, mas assim, ele não vai poder abrir para um prestador, se numa emergência, né, ele não vai estar ali para te ajudar. Então, esse é um pequeno detalhe. Agora, sim, às vezes, nesses condomínios, por poucas unidades, a gente não vai ter um zelador lá 44 horas semanais. Então, a gente tem que ter planos de contingência, como o PC disse. Nessas cartilhas que eu crio nos condomínios, eu gosto muito de colocar questões bem específicas. Se o portão quebrou, o que o morador tem que fazer? A gente tem uma chave do manual que fica ali, e tá ali as fotinhas de como deixar o portão no manual. Isso vai ajudar muito vocês, pessoal, muito. Em caso de falta de águas, o quadro da bomba é assim, e se ele estiver assado, a gente está com problema nas bombas. Eles vão me ligar, mas eles já têm esse primeiro plano de contingência, né? Então, crie essas ferramentas nesses condomínios que vai auxiliar vocês. A gente tem esse desafio, porque esses condomínios eles não vão ter um funcionário ali, a gente às vezes tem que estar ali acompanhando as manutenções. Eu gosto de estar presente nesses momentos, né? Então, faça uma agenda bem elaborada das suas visitas, né? Vai acontecer emergências que você vai ter que se direcionar nesses condomínios, mas eu tento priorizar os meus atendimentos em janelas de horário. Não vou dizer para vocês o modelo certo, cada síndico vai ter o seu, mas, por exemplo, tem meses que eu deixo ali todo o meu atendimento presencial nos condomínios no período da manhã. À tarde eu vou para o meu escritório, respondo as mensagens do WhatsApp, né, organizo a parte administrativa, mas vou planejando essas agendas. Né, porque se você tiver um número grande de condomínio, você vai acabar se atravessando. Daí você não vai estar no condomínio, chega um prestador lá, você não está acompanhando, o pessoal já vai ficar brabo. O morador ele pode ser o teu melhor amigo, mas a partir do momento que você incomodar ele um pouco, ele pode já se virar, né? Do tipo, pô, contratei um síndico profissional e agora eu estou aqui abrindo o portão. Então, eu evito esse tipo de situação também, sabe? A, a Ângela ali comentou, Ah, porteiros zeladores, somos um condomínio pequeno para contratar os porteiros zeladores, fica muito caro. Exatamente, esse é o desafio, né, Ângela? Hoje, a gente tem empresas ali que trabalham com uma carga horária reduzida de 4 horas, né, de 20 horas semanais ou de 4 horas diárias, acaba ficando mais barato, né, e tem algumas também que trabalham com dias específicos, né, segunda, quarta e sexta, acaba ficando mais barato, porque a gente tem condomínio, se você levar lá, imagina eu levar um zelador 44 semanais num condomínio de 3 unidades, né, não faz sentido, e o custo é muito alto, né.
Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa, né? Gente, para vocês terem ideia, a importância desse plano de contingência que o Caio está falando aí, pensa só, você está num condomínio, e aí você fala, poxa, esse condomínio aqui me incomoda demais, qualquer coisa, os moradores ficam me enchendo o saco, ficam me chamando. Pessoal, se estragar um portão, esse morador sabe o que fazer. O morador que não sabe, ele não sabe nada. E por mais que ele saiba, ele não quer fazer. Ele quer ferver no grupo do condomínio. Então, assim, quando você faz um manual de contingência simples, ó, o que você pega, o manual de contingência? Foi aquilo que eu falo, que o Caio falou. Pega o portão, a gente estragou o portão. Ó, o portão aqui, você pega a chave número 1, aí você faz lá um porta-chaves, ó, chave número 1, você abre o cadeado e depois você puxa isso aqui para cima e faz. Tira foto, faz um vídeo. Enfim, o máximo, porque esses caras, se você não estiver lá, eles vão falar, não consigo sair, não consigo entrar. E aí vai sobrar para você. Elevador parou, o que eu faço? Porque tudo eles querem chamar o síndico. E não é o síndico, né? Exatamente, exatamente. O síndico não é técnico de motor de portão. O síndico também vai depender de um técnico, né? E às vezes você não consegue nessa hora, você vai estar longe até o seu deslocamento. Então, é aqui, voltando lá no início, né? É trazer o problema para si, né? Então, se você está tendo reclamação, pare e analise. Você treinou os teus condôminos, você deu essas informações para eles, porque se você ficar guardando tudo para você, você vai ter que acabar resolvendo, né? E isso vai te sobrecarregar, não adianta, isso sobrecarrega. Exatamente, ó. Aqui, a Merilane falou que o áudio estava um pouco baixo, vamos ver se melhorou. A Kátia falando que sempre as lives aí com assuntos bacanas, obrigado, Kátia. A Fátima aqui é o primeiro condomínio, estou apanhando, estou na psicóloga. Fátima, vamos junto, a Fátima, amiga lá do Rio de Janeiro, são 130 unidades, 8 lojas, é um condomínio grande já. Sobre o psicólogo, aderi na íntegra da sugestão do PC, quando eu fiz o curso de João Pessoa, estive lá em João Pessoa fazendo um curso com meu amigo Hinaldo, e o Igor estava por lá, que é não entrar em grupo aberto, de forma alguma, não faça isso nunca, né? Ó, a Fátima falando, hoje faltou porteiro sem avisar e eu estou cobrindo o lugar dele. Isso é bem complicado, viu, Fátima? Por isso que às vezes é melhor ter uma terceirizada, algo assim, ou ter alguém já de sobreaviso, porque não dá para você ficar cobrindo o porteiro. Às vezes tem que fazer, mas assim, não dá para ficar fazendo isso mesmo, né? Ó, aqui, ó, o pessoal aqui mandando um abraço aqui, grande Caio, ó, Hércules aqui também falando, ó, eu entendo que devemos incentivar e normalizar o acompanhamento psicológico para síndicos. A carga emocional é alta, assim como diversas profissões, que isso já é normal, para a nossa base ainda existe um tabu. Falou tudo, é bem isso mesmo, a gente tem que quebrar esse negócio, né? Aqui a Ângela falando que foi a solução para o condomínio dela, somos um condomínio pequeno para contratarmos porteiros, zeladores, serviços gerais, mas por isso terceirizamos. Pega ali, foi o que o Caio falou, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Aqui a Ângela aqui, ó, como multifuncional. Ó, a Cláudia falou que perfeito também, condomínios pequenos é muito importante que cada um saiba o que fazer. E a Maria Rita, que animada com esse encontro do Caio com o Paulo. Puta, a Maria Rita é uma grande amiga aí, né, que sempre quis fazer essa ponte. Sensacional. Se encontrando por outros lados. Deixa eu abrir aqui para o Rodrigo. Rodrigo, por favor, querido, pode abrir esse microfone, fica à vontade. Fala, pessoal, beleza? Estão me ouvindo aí? Opa, Rodrigão. Sim, estamos ouvindo Caio, você aqui, ouvindo bem. Estava ouvindo você aqui, eu estou passando por algumas situações, pensei algumas coisas que você falou, queria... porque assim, né, eu sou síndico de um único prédio misto, né, então, como ele é residencial e comercial, então, aos olhos do residencial eu sou síndico morador, aos olhos do comercial eu sou síndico profissional, né? Então, é meio confuso, né? Então, até acabei abrindo um Simples Nacional, né, para formalizar. E essa questão da manutenção que vocês têm falado, acho que você lembra na minha assembleia que falaram que você fala muito de manutenção, Rodrigo, e o prédio não é só manutenção. E eu tenho mostrado que realmente manutenção é um negócio que eu até brinco, né, com as pessoas, eu falo, pessoal, problema administrativo você resolve com procedimentos, né? Se não tem procedimento criado, você cria um procedimento e resolve o problema administrativo. Problema financeiro, pô, tipo assim, não é ideal, né? Faz um empréstimo, faz aporte, alguma coisa, você resolve. Agora, a manutenção é a única coisa que eu falo para todo mundo, que pode colocar um prédio para baixo, transformar um prédio em ruína, é a falta de manutenção. E, infelizmente, eu vejo que, quando eu assumi aqui, por exemplo, tinha muito prestador sendo obrigado por fazer manutenção, que não era acompanhada pelo síndico. Por exemplo, o prestador falava, Rodrigo, as bombas aqui estão ruins. Eu sabia e eu falei, tá, mas e... Tipo, ele falou, cara, eu não posso vir aqui, não tenho autonomia para vir aqui mexer na bomba sem autorização, entendeu? Então tem que ter um acompanhamento, né? E como eu não peguei caderno, né, de passagem de manutenção, não sei em que estado que eu peguei o prédio, eu tive que praticamente refazer todas as manutenções, né? Padrão de fábrica, né? Que eu faço na Denso, a gente
troquei todos os motores, né? Troquei, não, mandei para revisão, mandei, falou, pinta tudo, fotografei, data, tudo certinho, para eu saber, ó, a partir daqui eu sei, né? E se eu vinha sair, né, poder passar o caderno que estou montando para o próximo síndico, né? Isso acho que é o mínimo que a gente tem que ter de respeito, né? Por nós que agora eu faço parte desse seleto grupo de vocês, né? É montar um caderno para que um dia, supor lá, o Paulo venha assumir o prédio aqui, eu falo, Paulo, tá tudo aqui certinho, catalogado, todas as Perfeito. manutenções, limpezas, tudo. E daí você falou o negócio de não levar problema para casa, né? Daí, o ruim é quando você está no problema e está na casa, né? Que é o meu caso, né? Sim, esse é o caso. Então a Síndico gente morador é teve mais difícil. não, aí isso é complicado, né? E, então, e daí você falou ali que de ter horário, eu sempre falo, né? Eu atendo o pessoal na parte da manhã, né? Que eu tô no prédio. Consigo dar um atendimento personalizado, como só sou de um prédio, por hora, recebi bastante convite esse ano para participar de concorrer às eleições, mas não quero abraçar mais do que eu consigo gerir, pelo menos agora. Eu quero ficar, que nem vocês, assim, mais macaco velho, para daí começar a, talvez, né? Talvez sair Velho eu lá não dentro, digo, lá, que gordo nem sim. você, e me jogar aí no mundo. Mas, daí a situação que estou tendo é bem complicada, que você falou de tirar o sono, tudo isso é porque eu tive um princípio de incêndio aqui, né, no Versátil, e eu Caramba. tô com o meu SPK desativado desde 2024, né? Uhum. Então, é complicado, porque como é que eu chego pro proprietário e falo, ó, gente, a maior proteção que vocês têm contra incêndio não funciona. Daí já Imagino. bateu, e tudo junto, né? Porque bateu na data do AVCB, que agora não é mais renovar, tem que fazer a vistoria. Então eu tô alguns dias sem dormir de preocupação, porque eu falo, meu Deus, tipo, tudo que não pode acontecer agora é um incêndio, e aconteceu um princípio de incêndio, né? Que foi 2 extintores para a Ah, não. gente conseguir combater, né? Só que assim, se não consegue combater, ia estourar lá o sprinkler, não ia jogar água. Então, por isso que eu falo muito pessoal, falo até em outros grupos, pessoal, quando o engenheiro projeta o prédio, quando ele projeta lá uma caixa de contenção, quando ele projeta um fosso lá de escoamento de água, de drenagem, quando ele projeta um sistema de incêndio, ele entrega tudo aquilo funcionando, tem uma razão para aquilo estar funcionando. Né? Ele Exatamente. não faz aquilo, vou fazer isso aqui por capricho. Ele faz aquilo porque, tipo, precisa, né? Porque ele sabe Existe um que, ó, motivo para isso. sim, se chover muito, pô, eu fiz um trabalho de drenagem do solo aqui, cara, eu tirei 3 caminhões de detrito. 3. Falei, pessoal, não saiu barato não, saiu 10.600. Ah, mas é uma limpezinha, uma limpezinha. Só que chovia, tipo, uma chuva de 4 minutos, voltava a água para cima, assim, ó. Daí eu fui lá, gravei, mostrei pro pessoal o procedimento inteiro. Falei, pessoal, as 2 bombas totalmente entupidas. Eu trabalho com elétrica, né? 23 anos, sou manutentor industrial. Falei, pessoal, bomba entupida, eficiência da bomba, menos 50% garantido. Chovia aqui, essa água alagava tudo aqui, ia capaz de cair no fosso do elevador, o prejuízo ia ser muito maior. Resumindo, fiz a limpeza, 3 caminhões, troquei as bombas, tudo tal. E daí o pessoal, nossa, você foi excepcional. Eu falei, não, eu não aceito. Não aceito elogio, porque eu não fiz nada demais. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Entendeu? Excepcional é o que você faz, né? Tipo, criar procedimento, criar, como você falou, que é algo que não tem aqui no meu caso ali, contingência, tudo isso realmente. Isso aqui deveria ser, e para mim isso é excepcional, sabe? Até queria te parabenizar, o que eu quero depois pegar com você, que você me ensine a fazer isso, porque realmente eu tenho problemas de alagamento no prédio e os porteiros trabalham aqui há 6 anos, não sabem onde que fecha o registro do andar. Sim, Então, sim. cara, eu Tem tô que. numa situação complicada, entendeu? Aí para o condomínio do seu tamanho, talvez o ideal é até fazer um treinamento, né? Uma brigada. Não sei se eles já têm um treinamento de brigada, mas criar essa brigada com eles, dar treinamentos de. Enfim, isso você conhece melhor do que eu, até, inclusive. Mas conte comigo, não que precisar. Fiquei feliz, inclusive, você falou que abriu o Simples Nacional, né? Trabalhar da melhor forma possível, da maneira mais correta possível também, né? E eu tô na torcida para você pegar os condomínios agora, de verdade. Ah, por hora Eu- eu recebi bastante convite, mas por hora eu não peguei, cara, porque tipo assim, eu preciso arrumar aqui, né? Preciso pôr essa Aham. casa em ordem para depois É, poder. agora, sobre esses problemas, Rodrigo, você falou que está tirando seu sono, é assim, como você, como gerir para gerir esses problemas é complicado, né? A gente fica nervoso, tem que chamar a empresa, é trabalhoso, mas não deixe de chamar uma assembleia e passar todas as informações para os moradores, né? Não importa o custo que isso vai ter, se tiver já o custo nessa assembleia, né, para compartilhar esse problema com o maior número de pessoas possíveis, sabe? Para dar esse conhecimento para os moradores, e para eles entenderem que não é um problema de responsabilidade tua, né? Você está Uhum.
a responsabilidade civil é do síndico, mas a partir do momento que você já formalizou essa assembleia, levou para os moradores, está resolvendo o problema, você já está respaldado, né? Então, essa é a principal importância. Esse modelo que eu aprendi com você de previsão, eu acho genial, assim. No começo eu achava meio confuso, mas hoje eu acho genial porque eu sei quanto que eu posso gastar em 2 anos, né? E eu sei que se eu economizar alguns meses, eu sei que eu sobra um saldo remanescente, daí eu consigo usar em outras áreas. Então, tipo, eu criei umas planilhas lá que, tipo, eu sei quanto eu posso gastar. E se eu tô gastando mais, essa planilha começa a defasar, ficar vermelha, e se ela tá gastando menos, ela vai ficando verde. Daí eu consigo, peraí, ou eu tenho que ficar no 0 a 0, ou posso ficar no verde. Então eu achei legal esse modelo que eu aprendi com você e eu tô usando. E quando o pessoal vem me perguntar, eu abro o tablet e falo, pessoal, a gente tem, por exemplo, para gastar em elevador tantos mil. E foi uma situação engraçada, que a primeira assembleia que eu vou chamar agora oficial é exatamente por isso, né? Por exemplo, no Office eu tô com um negativo de 71 mil em elevador, né? Então, tipo, se terminasse a assembleia hoje, a prestação de contas hoje, eu estaria com um negativo de 71 mil reais em elevador. E daí eu pedi para ter caído né, eu falei, me passa um relatório de tudo que é peça que foi gasta aí nesses 6 anos. Cara, assustadoramente, 200 mil reais em peça. Cara, é muita grana. É muito dinheiro, 200 mil. Dinheiro que não está previsto em previsão orçamentária. Então, daí, eu falei, pessoal... O furo foi pequeno ainda. Não, era para a gente ter um fundo de 500 mil já aqui, garantido. Cara. Eu vou falando de... E a Vanessa falou para mim, Rodrigo, a maioria dos prédios fazem o plano com peça já, entendeu? A maioria dos prédios. Falando de elevador, eu vou começar uma hora daqui 15 dias num condomínio. Ele é um condomínio bem antigo ali perto da Universidade Federal. A gente vai modernizar os elevadores. Os elevadores, eles têm aquela porta pantográfica ainda. Meu Deus do céu, cara. Antigo, tá completamente fora da norma. A gente vai fazer a modernização e os moradores queriam manter, né, a originalidade ali, o máximo possível, né? Esse vai ser o próximo desafio. E é um condomínio, né, pequeno, como eu disse, que o custo para fazer essa modernização é gigante. Então, eles já estão ali há 5 anos arrecadando. Agora que a gente vai conseguir tirar do papel. Estou ansioso para mostrar. Que o elevador é o tráfego, né? Então, em lista de prioridade, o elevador vem sempre primeiro. Porque se você não paga a empresa de elevador, o prédio perde o movimento, né? Ninguém vai subir 3 andares por escada, né? Então, eu até fiz uns comparativos, né? Que pensar que se a gente tivesse acabado a garantia, tivesse aderido a um plano com garantia, né? Plano com peças, hoje teria 2 anos e meio pago já. Ia ser muito melhor. Ia ser muito melhor, né? Muito melhor. Então, eu fico triste porque eu vim aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a olhar as contas, né? Eu lembro que no começo eu chegava pro Caio e falei, Caio, por que eu pago uma assessoria de elevador se eu tenho já a TKI aqui? Então, daí eu acabei chutando umas empresas, nunca vi assessoria de elevador, daí eu acabei chutando umas empresas aqui. Tem. Não. Tem sim. Pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouquinho eu vou querer ter eu tô no meu salão de jogos com uma mesa de sinuca aqui, eu vou querer um assessor para mesa de sinuca. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu falei, cara, eu não preciso de alguém fazer um laudo para mim, né? Por favor. Então, assim, eu até falei, pessoal, eu expliquei, pessoal, já qual que vai ser o item na Assembleia, né? Então, eu acho legal ter essa transparência, porque eu já expliquei toda a pauta, né? Fiz um PDF, mandei para todo mundo a pauta, eu expliquei com 20 dias antes, porque eu odeio chegar, que o pessoal chega em cima da hora e descubra a bomba na hora. Tipo, tá aqui... Sim, passa antes isso. Passa antes. Pensem sob pressão, não funciona. Então, eu tive esse respeito com as pessoas de montar a pauta, já passei situação atual, situação dos fundos de reserva, e qual que é a minha estratégia, né, claro que a Assembleia é soberana, né, mas eu passei a minha estratégia, eu como manutentor, né, eu falei, eu como manutentor, o que eu acho, eu trabalhei com ponto e rolante, trabalhei na Demag por 3 anos, então eu conheço muito de elevação de carga, então passei minhas experiências, falei, o que eu acho dessas manutenções, né. Então é legal, esse network, isso de poder estar usando o conhecimento é legal, cara. Falar pra você que, talvez, acho que quando eu entrei no primeiro mês ali, né, Caio? Olhei pra você assustado, né? Mas acho que hoje eu já... Não, mas eu acho que é bem isso mesmo, Rodrigo. A gente vai trazendo essas ideias aí de outros lugares aí para complementar. Deixa eu correr aqui por causa do nosso horário. Aqui, o Wendel aqui fez uma pergunta que é bem polêmica. Aqui, que vou deixar para o final essa pergunta. A Fátima aqui do Rio está perguntando que o Rodrigo é de Curitiba. O Gerson falando aqui que o Simples Nacional não é MEI, tá? Então tem que verificar essa questão do MEI, ou MEI ou ME, né? Então verifica bem isso. Deixa eu abrir aqui para minha amiga Eusa, lá de João Pessoa. Eusa, por favor, seja bem breve, querida, pode falar.
Ok, obrigada. Primeiro, parabenizar vocês por um dia, vou falar rápido, por um dia tão, um feriado, né, grande, e porque está nacionalmente fechado tudo, ou quase tudo, e de repente vocês se disponibilizando aí para dar essas aulas para a gente, caramba. Isso não tem preço, tá? Não tem preço. Bom, bora lá. É, primeiro, também, meu querido professor Paulo, tá? PC, tá? Que bom, professor, ter você sempre perto aqui da gente da Paraíba, né? Já participei de vários cursos com você, são maravilhosos. Ó, tô vendo aí que Caio, né? Pega a Caio também, né? Toda a Eu, equipe. eu que agradeço, eu já falei pro Hinaldo aí que eu quero meu título aí de cidadão paraibano, que eu vou estar aí daqui 2 meses, já vou estar em abril de novo aí, meu Deus do céu, Paraíba, onde mais eu vou, acho que eu. Turma boa, turma boa. Mas Opa, eu queria, eu queria uma pergunta, eu queria que vocês me ajudassem. Eu nunca troquei caixa de ar-condicionado, elas são em alvenaria ainda, porque é um prédio já antigo, quase 30 anos. Como eu poderia proceder? Porque na verdade, vai ter que desinstalar o ar, vai ter que instalar, para desinstala e depois instala quando instalar as novas caixas. Então, como eu poderia proceder? É isso. É o ar do seu apartamento ou das áreas comuns, Zé? Do prédio todo, um trabalhão danado, né? Porque tem que tirar os, os ares que estão instalados, né? Para dar acesso às novas caixas, e em seguida tem que reinstalá-los, o prédio Isso. todo. Como eu Deus, poderia, eu digo assim, deixar independente a história do, eu tenho dois ar-condicionado, uma pessoa tem um só, então eu digo para ela, tipo, você que vai bancar o seu, eu vou bancar o meu, outro banco o outro. o que Ou eu eu, boto num pacote, tá. olha, eu recomendo, como você disse que são caixas de alvenaria e tudo mais, né? Primeiramente, a empresa bem especializada no ar-condicionado, mas traz um engenheiro para dar uma verificada, né, na parte estrutural dessas caixas. Se é um prédio antigo, né, então ele precisa verificar como está a estrutura delas, né? Então, até os modelos de ar-condicionado antigos são diferentes dos de hoje. Eles têm que trabalhar Mas meio que em conjunto ali, sabe? Então, as caixas velhas têm que sair fora, aí isso. entendeu? Tem que sair fora, com É, certeza. Porque são eu não sei, pedaços. eu não sou especialista no assunto, eu não conheço a norma específica, mas em alguns casos, dependendo da caixa, nem é padrão mais, sabe? Talvez vai ter que mudar até as caixas, mas eu recomendo primeiro ver a estrutura delas e dar uma verificada. A própria empresa de ar-condicionado já vai te indicar o caminho correto a Mas não é seguir. o caso, não é o caso. Eu já sei que elas não prestam, porque ela inclusive hoje são pedaços, entende pelo o desgaste, né, das intempéries, né, da própria Sim, sim, intempérie. Então elas estão desgastadas, isso aí não tem o que conversar, tem que retirá-las fora todas sim. para dar lugar à nova. Mas Isso. a minha dúvida com relação ao procedimento de instalação de tudo novamente. Por exemplo, você, Caio, aí você tem o seu lá, que é com a caixa de alvenaria ou não, você já colocou em suporte, já não interessa. O interessa é que você tem duas máquinas de ar. Então, o que eu digo para você? Paulo, Caio, você vai ser responsável pela desinstalação, e quando a gente instalar a caixa nova, você é também responsável para instalar o seu ar-condicionado. Mas Entendeu? tem que, eu chamaria um engenheiro para verificar toda a estrutura antes. Não, beleza. Isso aí não é o caso ainda. O caso é se eu digo, Caio, isso aí vai ser acompanhado. O Posso técnico contribuir? profissional. Como é, Paulo? Oi, Rabelo, pode falar? Claro, fica à Tá. vontade. A Então, minha assim, dúvida é como eu devo desculpa, proceder Eusa, para chegar para as pessoas. Paulo, você quer falar? Então, Juliano Rabelo. sim. É um pouquinho de direito nessa parte. Se você pegar a Sim. Lei 14.405 de 2022, ela dá um quórum de 2/3 para fazer alteração e destino dessa parte, e até alteração ali de. Obra necessária. Ela é uma obra necessária. E Ela não você não precisa de consegue os quórum 2/3? qualificado. Hã? Eu não Você preciso de não quórum. consegue os 2/3? A obra necessária não precisa de quórum qualificado. Vai deixar matar alguém? Vai deixar que uma caixa dessa caia e mate alguém? Por exemplo, um pedaço dela? Ela é necessária. É obra necessária, não Se precisa. for obra necessária, é só chamar a Assembleia, E pronto, aprovar tá para finalizado. executar.
Sim, Paulo, Chamou a mas eu Assembleia. digo, mas o problema é quem vai instalar e quem vai desinstalar ou o condomínio, ou o morador, ou o proprietário. Mas isso Morador aí não, você pode ou definir em E a Assembleia assembleia, Deliberante. assembleia que demita. O que eu faria? Eu traria toda essa responsabilidade para o condomínio. Por quê? Porque senão cada um vai chamar um, né? Cada um vai fazer de uma forma, não. Pega uma empresa só, primeiro que você vai conseguir um valor muito melhor, faz tudo com uma única empresa para desinstalar e instalar tudo de novo, apenas uma. E aí o condomínio tem condições de negociar muito melhor e principalmente também de ir pagando parcelado. Então, eu faria com uma única empresa. É a mesma coisa de instalação de gás, entendeu? Medidores De que a gente gás, de tem. relógio, É medidor, de uma gás, de só. água, uma Porque só. senão é um que vai lá, outro que tira. Meu Deus, depois aquela coisa. Quando o filho é feio, não tem pai. Então, a melhor coisa, faça com um único, viu? Eu não faria com mais. Até as revisões você mantém todas na mesma data, pode fazer com uma empresa É só, bem mais fácil. bem mais fácil. Tá bom, Elza? beleza, então vou jogar para todo mundo. Valeu, obrigada. É, bem isso, nada. Gente, já estamos a 1 hora aqui, Caio, passou voando. Nem deu tempo de a gente falar tudo que a Rapidinho, gente né? queria. Eu, antes de mais Verdade. nada, quero agradecer você, Caio. Obrigado por abrir esse espaço na tua agenda, por estar com a gente aqui. Não, eu que agradeço a oportunidade, PC, de verdade mesmo. A segunda conversa nossa, né? A primeira foi lá no Condo Expert, lá naquele podcast bacana também que a gente gravou aquele dia. Então, conte comigo no que precisar. Aí, vou esperar o convite para ir para Paraíba agora também. Você Olha está aí, indo ó. para sempre lá, estou esperando o convite para ir para lá. E agradeço a todo mundo que participou e contribuiu aí, os condôminos. Eu vi que tem condômina, vi que tem conselheiro, vi que tem Tem os bastante nossos aqui. sócios aí também, tem bastante gente. Ó, Obrigadão, pessoal. eu coloquei aqui, gente, esse aqui é o Insta do Caio, ó, @caio.síndico, e também tem da outra empresa que você está agora, né, Caio? Que é a... Isso, administrador FF. Falando rapidinho, um minutinho, PC, agora Isso, a pode falar. gente lançou o vídeo lá explicando como está funcionando, né? Eu estava atendendo sozinho, o pessoal tinha a minha empresa, né? A CS Gestão de Condomínios, a minha empresa fundiu com a FF Administrador e criamos uma nova empresa que é a FF Síndicos agora. Então, o nosso nicho é condomínios de até 20 unidades, e atendemos como síndico. Então, se você está insatisfeito com o síndico, quer um síndico profissional e não quer mudar a administradora, não precisa mudar a administradora. A gente atende como síndico, tá? Então, sigam lá o Instagram da administradora FF também, que a gente está explicando tudo lá para vocês, tá bom? Gente, já coloquei ali. Gente, uma vez mais, obrigado a todos vocês que estão por aqui, abrindo espaço nesse feriadão para estar com a gente aí. E na próxima semana a gente está junto de novo. Beleza, pessoal? Valeu, gente. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Paciente. Tchau, tchau.